Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou voltando, né, com essa imagem que já deve ser conhecida de quem assistiu minha aula sobre classificação de consoantes. Hoje eu vou falar sobre classificação de vogais, tá? Bom, a classificação das vogais entre os gramáticos tradicionais, né, ela é, enfim, duvidosa porque tem alguns critérios que uns usam que os outros não usam. Eu vou tentar abordar todos aqui, tá? Então, existem alguns critérios que são utilizados para distinguir as vogais do português. Tá? Então, vamos analisar esses critérios. Vogais do português. Qual é o primeiro critério que a gente usa para distinguir as vogais? A gente chama de zona de articulação. Zona de articulação está se referindo ao ponto no qual a língua vai se articular. Tá? Então, vocês vão ter que imaginar, a gente realmente, se vocês procurarem em alguns livros, vocês vão encontrar uma coisa que chama triângulo vocálico, tá? Ou tem gente que chama mais modernamente, né, de trapézio vocálico, tá? A gente vai entender por que tem esse nome hoje. Tá? De acordo com a zona de articulação, as vogais podem ser anteriores, mediais ou posteriores. Tá? Ok. Como é que você vai entender o que é anterior, posterior, medial? Você vai imaginar a sua seu aparelho fonador, né, a boca aqui, você vai imaginar ela dividida em três partes. Tá? As vogais que são produzidas com a retração da língua, a língua indo para trás, são vogais posteriores. Se a língua vai para frente, essas vogais são anteriores. Se a língua ficar parada no meio, essa vogal é média. A única vogal média que tem no português, vogal medial, né, é o A. Quais são as anteriores? Você vai perceber que se você falar ai, a, e, essas três últimas vogais, e, i, fazem com que a língua vá um pouco para frente. Então a gente tem o e, o é, eu vou colocar na ordem, tá? O é, o e o i, tá? Então e, i. Essas vogais fazem a língua ir para frente, por isso elas são anteriores. Posteriores, aí a gente já tem, ó, perceba, a, o, u. Se você repetir, você vai perceber que a língua está indo para trás. A, o, u. A, o, u. A língua vai indo para trás. Essas aqui são as posteriores. O, u. Fechou? Então, isso daqui são as classificações de acordo com a zona de articulação. Aí, para a gente não desperdiçar o desenho, eu vou pegar o desenho, vou arrastar para cá para a gente falar sobre o próximo critério, tá? Que é outro critério diferente desse. Tá? Então, qual que é o próximo critério que vai definir a classificação da vogal? Bom, esse critério daqui é um dos critérios que nem todos os gramáticos abordam. Até onde eu saiba, quem aborda esse critério aqui é o Evanildo Bechara, que é o critério de elevação da língua. Perceba que, até agora, quando a gente estava avaliando a zona de articulação, que era aqui, esses daqui que a gente viu, a zona de articulação tem a ver com a língua no sentido horizontal. Ou seja, se a língua vai para frente, se ela vai para trás, se ela fica parada no meio. Beleza. Agora a gente vai olhar para a língua em outra direção. Agora a gente vai olhar em relação à altura. Ou seja, quanto que a língua vai para cima e quanto que ela vai para baixo. Tá? Nesse sentido, também tem três possibilidades. A vogal pode ser alta, central
ou baixa. Alta, central ou baixa. Tá? Em relação a essa classificação, especificamente, né, qual que é o critério? O critério é o seguinte. Tem gente que divide as centrais, tá? Tem gente que fala média alta, média baixa, né? Os nomes central e média variam aqui, tá? Tem gente que chama de média também. Por isso que esses nomes se confundem. Média, medial, central, eles confundem um pouco, tá? Então, o que acontece? A vogal mais baixa que tem pra gente é o A. O A é uma vogal que a gente abaixa um pouquinho a língua para produzir, tá? Quando você pronuncia A, você abaixa um pouquinho a língua, tá? Roberto, qual é o som que sai quando eu produzo, quando eu só não mexo a língua para lugar nenhum? Eu deixo a língua parada. Que som é esse? Esse som não existe no português, até onde se sabe, né? Fonologicamente. Foneticamente ele existe. Mas fonologicamente ele não tem. É o som que a gente chama de schwa. S-H ou S-C-H-W-A, que é o som que existe no inglês. Ele é bem comum no inglês. Vocês podem pesquisar mais sobre ele. Então, tem o schwa, que é a vogal mais neutra que tem, que é o esse é o schwa. Se você abaixar um pouquinho a língua, você faz o A, que é o nosso A mesmo. A, aberto, cama. Não, cama não. Abacate, né? Aí é o A. Quais são as centrais ou as médias? E, O, O. Tá? E, O, O. E, O, O. Por quê? Porque se você reparar, quando você faz A, E, I, à medida que você vai fazendo A, E, I, além de a língua ir para frente, ela vai subindo também. Tá? Além de a língua ir para frente, ela vai subindo também. A mesma coisa acontece no A, O, U. A língua está indo para trás e ao mesmo tempo ela está subindo. Tá? Ao mesmo tempo ela está subindo. Então, essas vogais aqui são consideradas centrais. E quais são as vogais altas? O I e o U. Tá? Se você perceber, quando você pronuncia I, U, a vogal está bem lá em cima. Ela está bem alta. Tá? Então a gente fala que esse é o critério da elevação. Agora a gente está olhando a língua do ponto de vista vertical. Né? Vogal baixa, o A. Central, média, E, O, né? E alta, I, U. Tá? Tem gente que divide as centrais e as médias em média alta, média baixa. Aí, no caso, essas duas aqui, o O e o E, são média alta. Aliás, perdão, média baixa. E o E e o O são média alta. Se eu não me engano, o Celso Cunha faz essa divisão. Tá bom? Ok. Agora, a gente tem, além da elevação da língua, eu vou arrastar a imagem de novo. Além da elevação da língua, a gente tem um outro critério, que é o critério do arredondamento. Arredondamento. Tá? Esses próximos critérios aqui eles são mais simples. Arredondamento dos lábios. Quem fala sobre esse critério é o Celso Cunha. Existem vogais que, quando você produz, o lábio fica arredondado. Por exemplo, O, U. Agora, quando você produz I, o lábio não arredonda. Você faz O, U, E, I. Não arredonda. Certo? Então, nessa classificação, existem vogais arredondadas e existem vogais não arredondadas. Quais são as arredondadas? Se você refletir, as arredondadas são as mesmas que são posteriores. O, U. Elas envolvem o arredondamento dos lábios, tá? Então, O, U. Essas três são arredondadas. As outras são todas não arredondadas. A, E, I.
não arredonda. O quarto critério, tá? Quarto critério é o critério da abertura. É o critério da abertura. O que significa abertura? A gente fala em abertura do maxilar, tá? Então, existem vogais que são abertas e vogais que são fechadas. Tá? Fechadas. Esse critério, ele é basicamente assim. As vogais que são produzidas com os lábios mais abertos são abertas. Né, com o maxilar mais para baixo, né, a boca mais aberta, são abertas. As outras são fechadas. Quais são as vogais abertas? A, E e O. A, E e O. E as fechadas? As outras. O, E, I. Tá bom? E por fim, o último critério que a gente tem é o critério do papel das cavidades. Bucal e nasal. Nesse caso, as vogais podem ser orais ou nasais. Todas as vogais que a gente viu até agora são orais. A, E, I, O, U, todas. Tá? Tá faltando algum? Não. Quais são as nasais? Nasal é quando essa vogal é nasalizada. Aí fica an, e, I, O, U, tá? Aí é só representar a mesma vogal, só que com tio. An, e, I, O, U. Aí quando eu falo isso, tem aluno que fala assim, uai, existe E nasal, I nasal? De acordo com a gramática tradicional, sim. Por exemplo, em palavras como fim, eles tendem a interpretar que esse conjunto aqui do IM é pronunciado como IN. Então, essa palavra daqui é fim. Fim. O fim do não sei o quê. Fim, é desse jeito aí. Existe um outro critério, que eu vou colocar aqui também, que é o critério da intensidade. Ou da tonicidade. Né? Aí, nesse caso, existem vogais tônicas, e tem gente que usa as classificações subtônicas e reduzidas. Por que eu não gosto dessas classificações? Dessa daqui especificamente. Eu não gosto dessa porque o fato de uma vogal ser átona ou tônica não tem a ver com a vogal. Tem a ver com a posição que a vogal está ocupando. Né? Tanto é que se você me perguntar assim, quais vogais são tônicas e quais são átonas? Não tem como saber isso. Você só vai saber qual vogal é tônica e qual é átona na palavra. Por exemplo, se eu pego e coloco assim, batata. Qual é a sílaba tônica da palavra batata? Tá. É o primeiro tá. Então, essa vogal daqui, a vogal A, é tônica. Essa daqui e essa daqui são átonas. Antigamente, se usava a nomenclatura reduzida para essa vogal daqui. Ou seja, reduzida é a vogal que é pós-tônica, ou seja, ela é átona, mas ela está no fim da palavra, ela é reduzida. Esse A daqui é uma átona. Certo? Aí tem alguns casos, por exemplo, pé. Pé só tem uma sílaba e ela é tônica. Então essa vogal E daqui é uma vogal tônica. Certo? Normal. E aí eu posso produzir pezinho.
Agora a sílaba tônica mudou, é o zi. Pezinho. Mas essa vogal daqui, que antigamente era tônica, agora ela passou a ser o quê? Subtônica. Mas, de novo, eu não gosto muito dessa classificação aqui, por quê? Porque você saber qual vogal é átona e qual vogal é tônica, para você saber disso, você precisa olhar para a palavra. Você precisa saber qual palavra é, tá? Então, o fato de uma vogal ser átona, tônica, subtônica, enfim, não tem a ver com a vogal, mas tem a ver com o lugar que ela está dentro da palavra. Tá certo? Por isso que eu não gosto dessa classificação. Intensidade tem a ver com outras coisas, tem a ver com prosódia, tá? Agora, essas outras características que eu coloquei aqui são as características que definem mesmo, que descrevem as vogais. Então, as vogais são classificadas em relação à zona de articulação, que é horizontal, se é para frente, se é para trás, se está no meio. É classificada em relação à elevação, que é vertical, se é alta, baixa, central. Tá? Ela é classificada em relação ao arredondamento, se os lábios vão ser arredondados ou não. É classificada em relação à abertura, se o seu lábio, o seu maxilar abre mais ou não. E é classificada em relação ao papel das cavidades bucal e nasal, se a sua vogal vai ser oral ou vai ser nasal. Tá? E com esses 5 critérios você consegue definir as vogais do português, que até onde a gente sabe, né, são 12. Né? Então a gente chega a partir dessas classificações aqui ao quadro final de vogais do português. Então, quais são as vogais do português em termos fonológicos? Né? São A, E, I, O, U, que são as orais, e a gente também tem as nasais. An, En, I, On e Um. Essas aqui são as 12 vogais do português, tá? E fica para vocês aí que estão assistindo a aula como exercício de casa, você fazer testes com pares mínimos para descobrir o estatuto fonológico dessas palavras. Por exemplo, pano e pino. Né? Então aqui, ó, eu estou comparando 2 pares mínimos e a diferença entre essas duas palavras é só a vogal A e a vogal I. Então essas duas vogais são fonêmicas, elas representam fonemas diferentes, tá? E aí fica como dever de casa pro ouvinte, né, para você que está aí assistindo, tentar estabelecer outros pares mínimos com outras palavras para descobrir o estatuto fonológico das outras vogais. Tá bom? Então é isso. Hoje a gente aprendeu a classificar as vogais de acordo com 5 ou 6 critérios, né, fonológicos que a gente tem enfim, nos manuais de fonologia mais básicos, né, introdutórios, e nas gramáticas tradicionais do geral. Tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima.